O desporto estava ainda numa etapa inocente, quando as Olimpíadas tiveram lugar em Londres, 20 anos antes, em 1908. O líder da maratona entrou no estádio cambaleante e desfaleceu perto do final. Mas os juízes tiveram a simpatia de erguê-lo e ajudá-lo a cruzar a meta. O tiro com arco era uma das poucas provas femininas. Não havia o perigo de contacto físico. O desporto olímpico era ainda um passatempo para amadores dotados. Não importava quantos espectadores havia nas bancadas. Mas por detrás do cavalheirismo amador, havia já sinais dos tempos menos corteses que estavam para vir. No jogo de tração, os americanos acusaram os ingleses de batota, por estes usarem pitons nas botas. As Olimpíadas de 1908 foram as primeiras em que os concorrentes participaram como membros de equipas nacionais e não individualmente. Em breve, a rivalidade entre nações, a ânsia de vencer e a profissionalização transformaria o desporto. Quando as tropas voltaram para casa em 1918, o mundo estava em rápida transformação. Nos Estados Unidos, os combatentes regressaram a uma vida civil com salários mais elevados. E com a redução dos horários de trabalho, as pessoas tinham maiores períodos de lazer. No continente europeu, o desporto profissional que crescia mais rapidamente era o ciclismo, que levava a emoção até às vilas e aldeias. A volta à França corria-se desde o início do século e o número de ciclistas cresceu tão rapidamente como o prémio monetário. Em França, le vélo reinava, mas as pessoas assistiam a outros desportos de todos os tipos. Na Grã-Bretanha, o ténis atraiu uma classe média em crescimento. A imprensa popular fez dos jogadores personalidades, apesar de serem ainda amadores. Suzanne Lenglen foi aos 20 anos a primeira grande estrela do ténis. Tanta gente queria vê-la que todas as suas partidas tinham de ser jogadas no corte central. Lenglen acrescentou um novo ingrediente ao desporto de espectadores nos anos 20, o sex appeal. Libertou-se do espartilho e mudou a imagem do jogo para sempre. Viria a tornar-se profissional e ganhou uma fortuna com a sua popularidade. O verdadeiro espírito comercial chegou mais rapidamente ao boxe. Em 1921, nos Estados Unidos, teve lugar um combate que veio mostrar quanto dinheiro havia a ganhar com o crescente interesse do público. Um brigão de bar do oeste americano, Jack Dempsey, o pugilista de Manassas, ia defrontar um herói de guerra francês chamado Georges Carpentier. Tex Rickard, o promotor do evento, encontrou apoios financeiros para suportar o inaudito prémio de $500 mil para o Campeonato Mundial de Pesados. Não havia um estádio com capacidade para o número de espectadores de que Rickard precisava para que o combate desse lucro. Por isso mandou construir um num baldio de New Jersey para ser usado apenas uma vez. O promotor usou a imprensa como nunca tinha sido usada até então. Provocou nos jornalistas um frenesim publicitário ao combate do século. Comboios especiais trouxeram multidões. Entre elas, encontravam-se o dono de um talho local e o seu empregado de 12 anos, Joe Liguori. He had promised me a couple of weeks before that he was going to take me to the fight. And I was all excited about it, you know what I mean? I had never been, at that age, I've never been to a fight. A enorme promoção deu resultados. Os preços dos bilhetes atingiram os $50. Eram os mais elevados de sempre. They expected a big crowd. And they got the crowd too. Boy, believe me, the whole stadium was just packed.
people were saying, my God, if this thing ever collapses, there'll be a catastrophe here. 90,000 people in a wooden stadium. Every time they got up to cheer, everything sort of shook a little bit, O combate do século acabou por ser um grande espetáculo, mas de curta duração. O combate atingiu apenas o quarto assalto, quando Carpentier sofreu um nocaute. O êxito da promoção do combate Dempsey caracterizava o desporto de massas na sua forma mais inovadora. Realizou centenas de milhares de dólares e proporcionou ao público um espetáculo irresistível. Na ribalta estava Dempsey, o herói que todos viram subir do nada até à fama e à fortuna. Era um sonho americano. Na Grã-Bretanha, após a Primeira Guerra, as perspectivas de grandes espetáculos desportivos com bilhetes caros não eram promissoras. As pessoas tinham menos dinheiro para gastar em desporto ou no que quer que fosse. Billy O'Donnell trabalhava em Liverpool. Squalor, disease, bad days, vermin, it was terrible. How they can call them good days, I don't know. Mas para a maioria dos trabalhadores havia um raio de luz em cada semana: o futebol. Em 1900 havia apenas um punhado de equipas profissionais. Nos anos 20 eram já mais de 80. Este jogo tornara-se uma parte essencial da vida de muitas pessoas. Football was always football in Liverpool, nothing else. You were looking forward to Saturday coming. A working man, if he was working, would be 12 o'clock, knock off, half day Saturday, lunch. Maybe if he had a couple of bob, meet his pals in the local. But either walk up or get the tram car. Get up there for 2:45 maybe, ready for the kick-off. Oh, I do like to see a game of football. And then the afternoon comes round. Big blue rain when they break away. Football was so important for everybody. Oh, I do like to see a game of football. When you went in the corner of the street or anything like that, if you couldn't talk about football, well, what do you talk about? That was the idea. And we'd meet there every Saturday, and if anyone was missing, they'd say, "Yeah, where's so-and-so?" We didn't live near you. Just knew him as Jack or George. Where's George? He must be sick or something. You were missed, Well, that went on all over the cop. Quer chovesse, quer fizesse sol, as pessoas aglomeravam-se de pé para assistir aos jogos. Os clubes sabiam que os adeptos pagariam sempre